Olá, eu sou Ana Lúcia Braga e estamos aqui no nosso 8º dia da disciplina diária, inspirada no livro de Will Bowen, Pare de reclamar e se concentre nas coisas boas. Ou seja, nos conectamos com as coisas boas, plasmamos as coisas boas, imaginamos as coisas boas. Temos refletido sobre alguns aspectos da nossa vida, do nosso vício de reclamar. Olhamos para a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, avós, para nós mesmos, quem somos, nosso propósito. Provavelmente já estamos mais competentes e mais conscientes, eu espero. Passamos a perceber o teor do que dizemos, prestamos mais atenção, né? E mais importante ainda, a energia impregnada em nossas palavras. E isso é bom. É necessário estar hipersensível a tudo isso, conscientes daquilo que fazemos e dizemos. Só assim se pode chegar à automatização do comportamento de não reclamação. Só assim. E aí, o tanto que você reclamava de modo inconsciente passa para a consciência. E o parar de reclamar agora, de tão consciente, passa a ser inconsciente. Uma bela troca. É como dirigir um carro. No começo se percebe todas as marchas, cada uma que se passa. E depois simplesmente se passa a marcha de forma automática e inconsciente. Nem percebemos o barulhinho que o carro está fazendo, pedindo a próxima marcha. E para que isso ocorra em relação às reclamações, é necessário mudar as palavras que você emprega, assim como observar a si mesmo, todos os dias. Observar, inclusive, as mudanças em você e em sua vida. Will Bowen nos convida a mudar as palavras que usamos em algumas situações. São palavras que podem mudar o sentido daquilo que falamos, portanto, daquilo que sentimos e, por conseguinte, que fazemos. Eu vou trazer alguns exemplos, como o Bowen dá em seu livro. Eu gosto de mesclar um pouco o que o autor diz lá naquele livro, o que outros autores também dizem, falar da experiência da gente, isso é importante. Então, vamos experimentar. Por exemplo, em vez da palavra problema, você vai trocar por oportunidade. Esse não é o meu problema, mas eu tive uma oportunidade. Em vez da palavra dificuldade, a gente vai usar desafio. Inimigo, não. Eu tenho um professor. Às vezes, dizemos de um certo amigo, nossa, que cara chato e exigente. Não, esse cara é um professor para mim. Esses são exemplos do Will Bowen, tá? Podemos substituir palavras pensando em seu significado. Uma boa pergunta é, o que eu estou dizendo mesmo? Dor? Não. Dor não é uma dor, é um sinal. Porque, inclusive, toda dor é um sinal de alguma coisa que não esteve ou não está bem com você. É fato. Eu gostaria de... Quando você vai fazer um pedido, é uma boa expressão. Porque você pode fazer seu pedido sem reclamação. Lembre-se, reclamação é uma palavra que estamos tirando do nosso dicionário. Nós podemos agora focar realmente naquilo que queremos.
Se você está me acompanhando desde esses dias atrás, aí, 7 dias, portanto, hoje, o oitavo, já cumpriu um terço do nosso propósito. E o nosso objetivo é se concentre nas coisas boas e pare de reclamar. Então, foquemos naquilo que queremos. Até ficou bonitinho. Sem, claro, autojulgamento. Se você não está conseguindo realizar a sua meta, olhe para você com gentileza e diga que começa hoje novamente. Vamos refletir, dentro da visão sistêmica, o que pode significar reclamação. Então, vamos pensar nos emaranhamentos sistêmicos. Emaranhamento é envolvimento com algo não local, ou seja, pode estar com seus pais, com seus avós, lá na sua ancestralidade, não importa. Ah, é isso que chamamos de emaranhamento. Porque as reclamações não estão aí à toa, né? Nós reclamamos, nós temos um hábito, sim, como já falamos antes. Isso provavelmente tem a ver com o que aconteceu no nosso sistema familiar, na nossa experiência do dia a dia, no nosso ambiente familiar. Com certeza, nós vivenciamos dores, muitas dores. Traumas de perda, entre outros tipos de trauma. Coisas difíceis que nos levam à reclamação. Talvez a reclamação tenha sido a única forma de expressar as dores dos traumas iniciais, do motivo inicial. E talvez isso tenha se transformado até mesmo em uma estratégia de sobrevivência. O que significa que, em determinado momento, foi muito importante reclamar. E a gente não pode tirar esse peso positivo, vamos dizer assim. E talvez não tenha sido importante para você, para nós, na nossa história, mas para alguém lá de trás, que realmente sofreu um trauma em relação a uma determinada situação. É possível que tenha sido muito importante. E as próximas gerações acabam entrando nessa vibe e entendendo que aquilo é seu e transformando o sofrimento de quem veio antes em um padrão que se repete aqui. Ou seja, os sentimentos do nosso sistema familiar são adotados. Sentimentos em nosso sistema familiar podem ser adotados pelas próximas gerações. Essas experiências traumáticas são vividas como se a gente tivesse vivido cada uma delas. A epigenética tem explicado esses fenômenos com muita propriedade. E já existem muitos estudos da epigenética nesse sentido. Rupert Sheldrake é um biólogo e PhD, pesquisador inglês, nos explica sobre os campos mórficos, os campos morfogenéticos. Eu gosto muitíssimo de um dos livros dele que chama A Presença do Passado, Ressonância Mórfica e os Hábitos da Natureza, onde o autor afirma que esses campos são campos de hábitos. Olha só que doido. Campos de vícios, campos viciados, porque hábito é vício. Campos de crenças, crenças limitantes, né? As crenças limitantes nos colocam nesse lugar das reclamações e nos levam a essas ressonâncias com situações que não desejamos. E se não desejamos, devemos ganhar consciência para sair delas, né? Com ações, não só com intenções, mas com esforço. E se é vício, devemos lembrar que não é fácil deixar um vício. E, por vezes, nós devemos substituir um vício por outro vício. Quem sabe? Um outro mais saudável, né? E aí a gente pode se perguntar o que podemos colocar no lugar do vício de reclamar. Também não sei, mas é algo para a gente poder pensar. Nós fazemos parte, consciente
e ou inconscientemente de campos morfogenéticos, que são campos que têm a ver com o nosso sistema familiar e com tudo o que aconteceu lá. Esses são também campos de memória, de informação. E nós nos conectamos com os traumas do sistema, com informações que permanecem lá. A gente já entendeu que não, se não há sofrimento, não há reclamação. Se eu não sofro, eu não preciso reclamar. Traumas são sofrimentos, são dores expressas e não expressas. Informações que continuam atuando, ó, seguindo em nossa direção. E eles nos levam às reclamações diárias como um vício para lembrar todos os dias dos padrões de sofrimento do nosso sistema familiar. A notícia boa, porque sempre tem que ter uma notícia boa também, né? É que fazemos parte também de campos de possibilidades. Todos os sistemas têm uma parte limitante e uma parte que contém inúmeras possibilidades. Vamos colocar assim, possibilidades infinitas. Há uma inteligência, há também pessoas e memórias de bênçãos, de situações que envolvem superação e prosperidade, alegrias, saúde e bonanças. E nós podemos nos conectar intencionalmente, conscientemente, com a força do nosso sistema familiar, com a força daquilo que aconteceu de positivo lá. É possível mesmo treinar essas conexões. Então, vamos ao nosso exercício de hoje. Esse é um exercício que eu gosto de fazer em meus workshops de constelação sistêmica. Você fecha os olhos e respira profundamente. E nós vamos fazer pelo menos 3 respirações conscientes. Se possível fechar os olhos, feche. A gente lembra que o exercício de imaginação tem muito poder. Muito poder. Nós trazemos o futuro para o presente, o eterno agora. Assim como o passado, né? Vamos lá, infelizmente, também nos conectamos com o passado. Mas agora vamos fazer uma boa conexão. Você se imagina diante de seus pais, de frente para eles. Você vai olhar para eles e perceber como eles olham para você. Se você se imagina grande diante deles, pequeno, qual é o seu tamanho em relação a eles? Você olha para os seus pais. E se imagina grande, já pode aprender a experimentar se diminuir. O que significa apenas respeitar a ordem. Porque eles vieram antes, te deram a vida. É fato. Sem isso, sem chance. É que tem gente que acha que isso é humilhação. Não, é só a ordem. Quem vem primeiro? E aí você olha para eles e imagina que atrás dos pais estão os avós e atrás dos avós os bisavós. Se for possível para você, independente de você ter conhecido essas pessoas ou não, você imagine que atrás dos bisavós vão chegando outras gerações de tataravós, seus trisavós, seus tetravós. E associados a eles, você ainda pode imaginar os excluídos da sua família. Imagine que eles começam a entrar. Quem é excluído da sua família? Quem? Ah,
Geralmente a gente exclui as prostitutas, os suicidas, os assassinos e os assassinados, os ladrões, os homossexuais. Ainda excluímos, oxe, tem tanta gente que a gente exclui, os abortos provocados e espontâneos, né? Quem não é lembrado? Aquele que passou a perna na família, os estelionatários, enfim. Você agora tem a possibilidade de realizar um movimento de inclusão, independentemente do que tenha acontecido lá. Experimente abrir o seu coração. Experimente. Porque nos excluídos, com os excluídos, estão grandes traumas. E você, agora olhando para eles, vai acessando esses traumas, vai recordando ou imaginando, como se você realmente estivesse vendo tudo isso. E imagine seu sistema familiar organizado segundo a ordem de chegada, hierarquicamente, cada um em seu lugar. Lá atrás, os grandes, maiores, né? São os bisavós, trisavós, esse povo. Depois, os avós. E aí, os seus pais. E por último, você. Você no seu lugar. Cada um com a sua responsabilidade. Isso não quer dizer que a gente acha bonitinho ou que a gente concorda ou discorda. A gente só olha para a ordem e inclui os excluídos. E se você conseguir, se for possível para você, você vai dizer sim para todos eles. Sim. Você ainda pode dizer: eu sinto muito por meus julgamentos, minhas expectativas. Eu sinto muito. Obrigada, obrigado. Você recebeu, na verdade, tudo o que vem de lá, o que tem lá. Tudo deles. Os ruins e os bons também. E sem a sua vida, nada, nada, nada ocorreria. Só por isso, lembra, você já pode agradecer. Novamente, você pode dizer, por favor, desse lugar pequeno, porque se você é grandão diante deles, vai ficar difícil eles te olharem. Se você julgar, vai ficar difícil eles te olharem com bons olhos. E se for possível, de novo, você vai vendo todo esse sofrimento e todas as coisas boas, você vai abaixar de novo a sua cabeça, vai grudar o seu queixo no seu peito, num gesto ritualístico que expressa apenas respeito. Respeito pelo que veio antes, até porque tudo isso não tem nada a ver com você. E deste lugar, ó, queixo no peito, você vai fazer uma respiração profunda, muito profunda. E sem levantar sua cabeça, você olha para eles, como antigamente se fazia. E você pode também, nesse dia de hoje, pedir a bênção a todos que estão aí. Por favor, me abençoem para que eu possa cumprir o meu propósito neste momento da minha vida. E você pode imaginar o seu propósito maior e este secundário, que é o propósito de ficar 21 dias sem reclamar. Na sua imaginação ainda, você pode perceber como é que você se sente, se existe bênção, se daí do seu sistema vem uma bênção para você.
Na sua imaginação, você se ergue e vira para ficar com eles às suas costas. E você olha para frente, na mesma direção, para onde todos eles olham. E você percebe que lá, diante de você, estão agora colocados os seus propósitos, os seus maiores. E quem sabe uma reprogramação em relação a tudo que você já viveu até hoje na sua história pessoal. Olhe para lá para frente e veja, plasme, imagine o seu futuro neste eterno agora. Quem sabe você olha para essa reprogramação e diz que agora você vê que existe aí diante de você uma, um universo de possibilidades, apenas possibilidades. E se você quiser, desenhe também essa experiência ou escreva algo sobre a experiência que você teve. Nos vemos então amanhã.